A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos em mais uma manhã com propósito para louvar, para bendizer, para exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E queremos juntamente agradecer ao Senhor contigo. Já estou fixando aqui o link do nosso canal do YouTube, onde tem conteúdos, mensagens. Você que não conhece, entra lá, curta a página, se inscreva lá em nome de Jesus e nos ajude a propagar o Evangelho de paz. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira. Deus abençoe, Júlia, em nome de Jesus, para louvar e bendizer o santo nome. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos por tudo que tu és, Senhor. Nós te pedimos neste dia chamado hoje, que o Senhor continue, meu Pai, nos direcionando, meu Pai, nos dando a condição de entender, meu Pai, quão dependentes somos de Ti. Nós não podemos fazer nada sozinhos, Pai. O Senhor é quem nos dá o fôlego de vida, o Senhor é quem nos dá o sustento, o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos dá, meu Pai, a condição, Senhor Jesus, de estar, meu Pai, sobre os nossos pés, de executarmos as tarefas diárias, Senhor, de chegarmos, meu Pai, em mais um propósito, Senhor. Meu Pai, eu quero aqui externar minha gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, pela vida dos nossos irmãos que têm sido alcançadas, Pai. Sim, Deus. Pela vida daquelas pessoas que têm sido curadas, restauradas pela Tua palavra. Pela vida daqueles que estão retornando diante da Tua presença, porque o que fala é a Tua palavra, o que faz a obra, meu Pai, é a Tua palavra e o Teu Espírito Santo, Pai. Pela palavra, o Espírito Santo vai e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Então que nesta manhã nós possamos Te louvar, que nesta manhã nós possamos Te bendizer verdadeiramente, Senhor, por tudo que Tu és, que o propósito das manhãs, Senhor Jesus, venha a ser Te louvar, que os propósitos das manhãs venham a ser Te bendizer, Senhor, meu Pai. Sim. Nós estamos começando o nosso dia, meu Pai, no melhor lugar é a Tua presença, Senhor. Sim, meu Pai, porque nós não começamos aqui 10 horas o nosso dia, nós começamos o nosso dia quando nós abrimos os nossos olhos, Senhor, meu Pai, e temos a condição de acordar porque o Senhor nos sustentou, meu Pai. Como diz o salmista, deitei e dormi, meu Pai, e levantei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, meu Pai. Se não for o Senhor, meu Senhor, não vale de nada. Se não for o Senhor, não tem propósito. Se não for o Senhor, não temos, meu Pai, para onde seguir. Nós vamos ficar patinando, Senhor, no mesmo lugar. Nós vamos andar e não vamos sair do lugar, meu Pai. Como aconteceu a promessa no deserto, Pai. Quando o Senhor fez a promessa, Senhor, no Egito, o Teu povo saiu para o deserto, Senhor, meu Pai, na caminhada de 40 dias, mas passou 40 anos, porque havia murmuração, havia idolatria, Senhor. Mas houve 2 homens também que ouviram a promessa e guardaram no seu coração, e se condicionaram àquilo que a Tua palavra disse, meu Pai. Foi Josué e Caleb, Senhor. Não é o tanto de pessoas que ouvem a palavra ou que ouvem a promessa. É aqueles, meu Pai, que se posicionam, Senhor. Que nós possamos nesta manhã se posicionar. Que nós possamos nesta manhã Te bendizer. Que nós possamos nesta manhã enaltecer o Teu santo nome. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Graciela, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Vamos adorar o Senhor. A senhora Valéria vai entoar os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus. Louvor da harpa cristã 328. Amém. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador.
Ó Redentor, vem sem tardar. Do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz me dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor. Teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes, ó fiel, passar. E quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor. Tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastora Maria Cristina, Claudete Sanches, Pai do Senhor, irmã Karen, Edilane, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus, sejam bem-vindos. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito
muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter fim no coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Irmão Orlando, Paz do Senhor, pastora Mari Gregório, Paz do Senhor, missionária Alice, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dar uma arrumadinha aqui para ficar melhor. Glórias a Deus, motivo de alegria. No momento, nós não estamos conseguindo fazer todos os dias amanhã com propósito, porque eu estou tendo algumas coisas para fazer aqui, mas pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, eu acredito que nós vamos fazer, tá? Por enquanto, até podermos voltar todos os dias no mesmo horário, às 10 horas da manhã, como nós estávamos fazendo.
Vamos para a meditação da palavra, onde se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos aprender um pouco com o profeta, com o oleiro e também com o vaso de barro. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Glórias a Deus. Versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra a nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Nós vamos ver aqui Deus falando com o próprio profeta Jeremias, para ele descer na casa do oleiro, na olaria, que Deus falaria com ele e assim faria ele ouvir as suas palavras. Nós temos que entender que a nação de Israel, o povo de Deus, Judá, estava em desobediência ao Senhor. Estava longe do Senhor. Irmãos, nós usamos termos em pregações, tá? Eu não estou falando da revelação que Deus está te dando. Que Deus, ele quebra o vaso. Na verdade, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então o vaso, quando o oleiro estava fazendo ele sobre as rodas, alguma imperfeição tinha no vaso, não era no oleiro. Então nós temos que entender que o povo aqui está se afastando da vontade e do querer de Deus. Quando Deus fala ao profeta: levanta-te, toma posição e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Então, nós temos que entender que Deus está direcionando o profeta Jeremias. O primeiro que Deus quer falar é o profeta. Ele diz: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Ou seja, se o profeta levanta, direcionado, condicionado a ouvir a voz de Deus, ele tem que obedecer. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Às vezes nós queremos sacrificar, nós fazemos coisas que Deus nem pediu para nós fazermos, nós queremos executar essas coisas, e aquilo que Deus pediu para nós fazermos, nós não queremos fazer, porque nós achamos que foge daquilo que pensamos. É o comum, mas Deus está querendo que nós obedecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós queremos sacrificar porque achamos melhor sacrificar. Nós queremos mostrar para Deus que nós estamos aptos a fazer algo. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Assim como para mim, nós temos que somente ouvir as palavras de Deus, a voz de Deus e obedecermos, que o Senhor vai nos colocar no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Deus está levando o profeta, não no templo. Deus não está levando o profeta Jeremias no sacerdócio. Deus não está levando o profeta Jeremias diante da arca. Deus não está levando o profeta Jeremias para ler os pergaminhos. Deus não está levando o profeta Jeremias nesse momento
em um mês de consagração. Não, Deus está levando a olaria. Sabe por quê? Deus, Ele está nos levando a lugares a qual nós podemos também ver e aprender com aquilo. E nada melhor do que o professor Deus, do que o professor Jesus e o professor Espírito Santo. O profeta podia se julgar melhor ou mais que o oleiro, mas ele não. Ele foi ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor me fala logo que às vezes nós estamos questionando aquilo que Deus mandou nós fazermos, porque foge da nossa capacidade. Nós falamos, não é isso. Eu tenho que estar aqui, irmãos. Ouça a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Há vários espíritos, mas nós temos que ouvir o Espírito Santo. Há várias vozes, mas nós temos que ouvir a voz de Deus. Há várias direções, mas nós temos que seguir a direção que Deus está nos levando. Por isso que nós não conseguimos sair deste lugar. Por isso que nós não estamos encontrando a restauração, a cura e a libertação. Porque nós estamos em caminho contrário com aquilo que Deus mandou. Quando Deus fala para o profeta, ele está indo. E ao versículo 3, como me chama a atenção. E descia o profeta dizendo, à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Chegou lá o profeta, o oleiro não estava com pergaminho. O oleiro estava trabalhando naquilo que ele sabia. O oleiro estava trabalhando naquilo que ele tinha aprendido como ofício. E se tem alguém que nos ensina, irmãos, é Deus. Não há outro para nos ensinar. É Deus que nos ensina. Vamos lá, versículo 4. E como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, não foi o oleiro que quebrou. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vamos ver aqui. Às vezes nós estamos quebrando, se quebrando na mão do oleiro por causa de uma dificuldade, por causa de uma falha, por causa de rebeldia, por causa de tantas outras coisas, irmãos. Mas se nós se arrependermos, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, o barro está na mão do oleiro. Ele pode ser feito outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus, ele quer restaurar a nossa vida. Deus, ele quer restaurar a nossa família. Deus, ele quer restaurar o nosso ministério. Deus, ele quer restaurar os dons. Deus quer restaurar tudo, irmãos. Ele é restaurador, né? Deus, ele é restaurador. Mas nós temos que entender qual é o propósito de Deus. Nós estamos rebeldes porque nós achamos que é conforme o nosso querer e nossa vontade. Não, Deus vai ter que fazer. Deus não vai ter que fazer nada. Esquece esse negócio aí. Deus, ele faz conforme lhe parece bem, é o melhor para nós. O não de Deus também nos traz vida. O tempo de Deus nos molda. Nós lemos muito Eclesiastes 3, tanto que numa manhã com propósito eu vou pregar que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu já estou meditando nessa palavra. Mas nós queremos fazer conforme a nossa vontade. Nós muitas das vezes estamos quebrados e nós não somos feito um vaso novo, nós ficamos com rachaduras e trincaduras, porque nós não temos a condição de perdoar, porque nós achamos que a ofensa, foi tanta ofensa em nós, que é aquilo que nós vamos guardar. Nós muitas das vezes estamos trincados e rachados, porque nós não conseguimos se submeter às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós muitas das vezes estamos trincados e rachados, porque nós temos idolatrado situações e coisas, e para nós não é idolatria. Tudo aquilo, irmãos, que toma o primórdio, o lugar de Deus, é idolatria. Porque buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida e vestimento, está falando no contexto. Amar Deus sobre todas as coisas, também a palavra diz, e o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo, eu só vou amar o próximo como a mim mesmo se eu tiver a presença de Deus. Porque tem pessoas que não têm a presença de Deus e não se ama, está trincado, está rachado. Eu costumo ministrar e pregar sempre isso. Pessoas
curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. E o profeta, ele está ouvindo a voz de Deus. Ele está querendo aprender com Deus, porque não é baseado somente nele. Deus está mostrando o futuro e o propósito de toda uma nação através de uma olaria, irmãos. Não é só nós que Deus quer salvar, você e eu temos que perceber que é a nossa família, os nossos parentes, porque família é aqueles que moram conosco, os parentes é aqueles que têm laço de sangue, sanguíneo. A nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o estado que nós estamos morando, o país, e isso vai aumentando gradativamente. Deus abençoe, dona Valquíria. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos olhando a situação e nós queremos que Deus conserte o outro e para nós está tudo certo. Irmãos, enquanto está na mão do oleiro, não está formado, não está, como se diz, finalizado o processo, é vaso. Mas o Senhor não quer que chegamos a ser botija. Botija de depois que quebra, não tem conserto. Então, por isso que Deus está tratando o vaso. É por isso que Deus está moldando o vaso. Nós estamos vivendo tempos hoje, irmãos, que nós não conseguimos amar, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos deixar, nós não conseguimos aprofundar na presença de Deus. Pai, Senhor, pastor Osmar, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempo a qual nós não estamos querendo ser reformados e transformados na mão do oleiro. Sabe por quê? Nós queremos dominar a roda. Nós queremos dominar a mão que nos forma. Nós queremos dominar a mão que nos quer forjar o caráter. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Deus, ele não trabalha para nós. Deus, ele não é nosso funcionário, mas se nós obedecermos a Deus, a palavra de Deus, os céus correspondem ao nosso favor. Deus, ele olha do céu alguém que está verdadeiramente arrependido. Deus olha do céu alguém que está verdadeiramente disposto a fazer e ele entrega os benefícios espirituais. Você quer que a sua vida mude? Você quer que a tua família mude? Começa por você. Se a palavra ela tem que te alcançado, se a palavra ela tem chegado a você, então a mudança tem que chegar por você. Nós queremos que a pessoa que ainda está vivendo uma vida nas trevas, porque ela não conheceu a luz de Jesus, mude, irmãos. Mas a treva, ela só vai ser treva, ela não vai conseguir ser luz. Mas quando nós estivermos na luz, irmãos, resplandecendo a luz de Cristo, nós chegaremos, a luz de Cristo resplandece e as trevas têm que ir embora. Deus abençoe, irmão Éder. Nós vamos estar orando sim, dona Valquíria. Então nós temos que entender que é um processo. E nós queremos só chegar no propósito, porque o propósito parece bem. Mas ninguém vai chegar no propósito sem vencer o processo, irmãos. O processo é árduo. O processo é dificultoso. O processo muitas das vezes parece que nós vamos estar sozinhos, mas nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo estará conosco. E quando o Senhor nos separa, nos deixa sozinhos, só Ele e nós, é porque Ele quer tratar conosco especialmente, para que amanhã não venha acontecer algo e nós olharmos, se não, alguém dizer, se não fosse eu, para com isso, se não fosse Deus, irmãos. Então nós temos que entender que tem duas coisas específicas para mudar a situação e para o profeta aprender. O oleiro, aquele que trabalha sobre o barro, e o barro. E não é coincidência Deus ter formado o homem do pó da terra. Nós somos barro, irmão. Nós somos pó da terra. O oleiro que domina toda essa olaria aqui é Deus. Tem gente que diz que o mundo é do maligno. Não, o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus. Foi Deus que criou tudo. O mundo jaz no maligno por aumentar a iniquidade. Nós temos que entender as coisas. Porque senão nós estamos dando legalidade para o diabo que ele não tem legalidade na terra, ele não tem legalidade no céu, ele quer até bramir como leão, mas ele não é leão. A Bíblia diz que ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Pastor, mas o diabo ele entra, mete o pé e acaba com tudo. Não. A Bíblia diz que se nós fecharmos as brechas, as portas, tudo aquilo que tem acesso, ele não entra.
ele não entra, irmãos. Se nós não dermos ocasião para o diabo, ele não vai entrar. Se nós não assinarmos o contrato, ele não vai entrar. Mas eu quero hoje falar sobre a olaria. Você já fez essa pergunta? Se você não fez, nós vamos fazer junto hoje. Como eu estou diante da olaria de Deus? Às vezes nós estamos todo quebrado e nós achamos que nós estamos um vaso adornado, porque nós não deixamos o oleiro nos moldar. Não é o oleiro que quebra o vaso, irmãos. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele tinha algum defeito ainda. Ele tinha alguma coisa que precisava ser tratado. Mas o oleiro olha o barro e ele começa a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu aos seus olhos fazer. Deus está olhando a situação. Você não está sozinho. Deus está olhando a situação. Deus está movendo-se diante de ti para que o propósito ele venha a ser cumprido com excelência. Porque Deus não está falando só para o profeta e nem só para o oleiro. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não é só o barro, não é só o vaso. Deus está dizendo, se houver arrependimento. Porque às vezes, irmãos, nós estamos querendo os benefícios de Deus, mas nós não queremos se submeter à obediência da palavra. Se nós não formos submissos às autoridades que Deus impôs sobre a nossa vida, se nós não formos submissos à palavra, se nós não formos submissos à ordenança, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, impossivelmente seremos um vaso de honra. Impossivelmente. Mas se nós formos submissos às autoridades, se nós cumprirmos o que a palavra diz, se nós estivermos sujeitos à voz do Espírito Santo, se nós buscarmos a comunhão, porque a Bíblia diz, mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mantenha a paz com todos. Ah, pastor, mas fulano falou mal de mim. Fala bem dele, ore por ele. Pastor, mas fulano não gosta de mim. Não é o que ele pensa a seu respeito, ao meu respeito que muda. É aquilo que nós temos para oferecer. A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Pode até mentir por um momento os lábios, mas uma hora vai soltar. Uma hora o coração vai transbordar daquilo que está cheio e a boca começa a falar. Irmãos, eu falo porque eu já tive em alguma situação que nós estávamos conversando com pessoas e a pessoa estava tão cheia de situações na sua vida que nós estávamos falando uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo e ela começou a soltar sem perceber. E a palavra, ela não é só algo que perpetua, mas ela também tem poder, irmãos. Então, se nós estivermos cheios de Deus, aonde nós abrimos a nossa boca, nós vamos levar palavra de cura, palavra de libertação, palavra de restauração. Deus está movendo aqui o profeta dizendo, ei, fala para Israel que como barro na mão do oleiro, eles estão na minha mão. É só deixar eu trabalhar. É só eles quererem deixar eu trabalhar. Porque Deus, ele não é invasivo, irmãos. Em Apocalipse, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele ceará comigo. Então, nós temos que deixar Jesus entrar. E ele bate todos os dias na palavra. Todos os dias ele bate para nós deixarmos ele entrar. E nós precisamos ser restaurados. Para que vaso nós podemos ter uma outra chance, um recomeço, para não virar botija. Botija depois que quebrou já era. Eu poderia bem pregar só a parte boa para você, ter milhões de visualizações, ter aplausos, mas o Senhor está nos movendo aqui para não virarmos botija, irmãos. Ei, começa a mudar a sua oração. Começa a mudar aquilo que as pessoas fizeram com você e você quer ver justiça, quer vingança. Para, irmãos, nós não precisamos disso.
Porque Deus fez uma promessa, mas ela é condicional. A maioria das promessas é condicional. Quando é não condicional, Deus vai fazer de qualquer forma. Querendo eu ou não, você ou não, Deus vai fazer. Não é condicional. Mas as promessas de Deus é condicional. Nós estamos dizendo que servimos a Deus, participamos da ceia, mas nós temos picuinha com os irmãos. Nós não saudamos irmãos. Nós falamos mal de pessoas. Eu quero dizer algo para você, maledicência também é um pecado. E o Espírito Santo se entristece com isso. E Deus, ele quer fazer um vaso de honra, um vaso que possa ser restaurado na totalidade. Quando ele deitar o azeite, que também é um dos símbolos do Espírito Santo, nós venhamos ficar cheios da totalidade. Porque se nós não formos restaurados, a hora que o Espírito Santo quiser fazer morada em nós, nós não vamos deixar, porque não tem o suporte necessário. Nós vamos atrás de outras coisas que nos satisfazia. Nós vamos atrás de outras coisas místicas, feitiçarias, macumbarias, porque nós não acreditamos piamente em Deus, porque nós estamos precisando desta reforma. Eu quero dizer algo para você, irmão, assim como para mim. Nós não podemos servir a dois senhores, porque um vai ficar feliz e o outro vai se entristecer. E o Senhor me mostra que pessoas que estão buscando em duas fontes, inclusive tem que voltar para pagar alguma coisa lá, e o Senhor está dizendo, rompe hoje. Rompe hoje, que isso não é bom. Rompe hoje, não vai lá não. Não vai na encruzilhada entregar isso aí não. Não vai lá levar para quem diz que é pai de não sei quem lá entregar. O negócio é se render aos pés de Jesus. O nosso lugar é o lugar de humilhação, irmão. Sabe por quê? Nós estamos buscando, querendo correr e jogar em todos os times. Mas nós não conseguimos jogar em todos os times. Ou nós estamos do lado da luz, ou nós estamos do lado da treva. Pastor, eu estou no meio, eu estou indeciso. O muro já é do diabo. E o Senhor quer fazer uma restauração. Vamos lá, versículo 7. E no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Versículo 8. Se tal nação a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então Deus está dizendo aqui que se há juízo, como houve um propósito de juízo para Nínive, quando ele enviou o profeta Jonas para profetizar, para que houvesse conversão em Nínive, se o povo se arrepender, Deus agora não vai enviar juízo. Deus agora não vai enviar juízo pela sua maldade, pela maldade do povo. Entenda. Mas agora ele vai usar de misericórdia. E você entendeu o papel mais que importante que eu e você temos para que a misericórdia de Deus ela seja estabelecida? Nós temos que levar a vontade e o querer de Deus, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio chamado orgulho. Nós temos que parar de viver nesse negócio chamado soberba. Nós temos que parar de viver nesse negócio chamado individualismo. Pisou no meu pé, eu já fico bravo. Falou contra mim, eu já quero justiça. Para com isso, irmão. Há diferença do que serve e do que não serve. Nós estamos querendo ser vasos na mão do oleiro, mas nós não passamos de botija. Quebrou, acabou. E o propósito é alinhamento espiritual. O propósito é estarmos diante da presença de Deus para que haja restauração. Perdão. Para que haja restauração. E o que nós estamos fazendo para que essa restauração aconteça? Deus abençoe, Rogerinho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo para que essa restauração aconteça? Eu amo muito uma palavra que é em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Glórias a Deus. Diz para nós não sermos
tão somente ouvintes da palavra do Senhor, mas também cumpridores. Diz assim, Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu como era. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se nós sermos cumpridores da palavra do Senhor, nós não vamos esquecer daquilo, porque nós vamos ser perseverantes. A paz do Senhor, irmã Luciana, e Deus abençoe. Então eu quero que você medite nessa palavra hoje. Eu quero que você se coloque assim como eu, tá? Porque eu não prego e dizendo para você, eu também preciso. Mais eu do que você, porque eu estou ministrando. Então é eu que tenho que me colocar na posição. Primeiro, de como nós estamos na mão do oleiro. Você ouve a voz do Senhor? Você obedece a palavra do Senhor? Você está fazendo conforme o Senhor quer? Pastor, mas é difícil. Eu não disse que seria fácil. Mas nós vamos ter vitória. Nós vamos ter bênçãos do Senhor. Nós vamos ser alcançados em todas as áreas. Nós vamos ser acolhidos em todo o tempo. Às vezes nós estamos buscando coisas que não é para nós, irmãos. Uma das coisas que começou a mudar o meu ministério, a minha chamada, foi quando eu parei de me preocupar com aquilo que eu queria e comecei a buscar mais a respeito daquilo que o Senhor tinha para mim. Porque o que eu queria são meus sonhos, meus projetos, não que Deus não possa realizar. Mas Deus vai realizar meus sonhos, meus projetos, quando eu estiver disposto a estar no meio dos sonhos e dos projetos de Deus para a minha vida, para o ministério, para a minha chamada. Porque quando eu faço para Deus, automaticamente Ele está fazendo para mim. Sem eu pedir para a pessoa. Se eu falar com o Senhor, Ele responde. Pastor, que ousadia é essa? Você também tem isso, irmãos. É só pedir para a pessoa certa. É só pedir no momento certo. Porque às vezes nossa oração tem sido uma miscelânea, nós nem temos entrado com propósito, nós queremos coisas, mas nós não sabemos nem pedir. Como eu disse para um irmão ontem, nós estávamos conversando, ele tem um sonho de ter um carro. Eu falei, ótimo, mas você tem que orar, Senhor, eu quero o carro X, do ano X, e até mais ou menos basear a quilometragem X. Eu quero entregar o meu sonho completo para o Senhor. Porque às vezes nós estamos orando para o Senhor, falo, Senhor, eu quero uma casinha. Aí Deus dá uma casinha, porque foi o que você pediu. Ah, Deus não dá coisa ruim. Deus não dá, mas você está pedindo uma coisinha, aí você se contenta com a coisinha. Aí depois começa a reclamar. Ah, Senhor, isso aqui só me dá problema, porque foi o que você pediu. Então começa a entrar com propósito. Você quer que Deus salve a tua família? Começa a entrar com propósito na oração para Deus salvar a tua família. Apresenta os nomes das suas famílias. Apresenta os propósitos daquilo que Deus precisa entrar com providência na libertação, irmãos. E começa a ser cumpridor da palavra de Deus. O Senhor está me fazendo relembrar de coisas aqui. Às vezes nós ficamos com a Bíblia aberta lá, está até amarelar a página. Salmo 91, Salmo 23, né? Mas nós nem sabemos o que está escrito, não lemos. Irmãos, ó, tem uma Bíblia aqui, né? Eu amo essa Bíblia, eu ganhei ela de presente há muito tempo. Está aqui, ó. Tem até meu nome aqui, ó. Pastor Eduardo. Só que ela fechada, ela é um livro comum.
Porque ela fechada, Deus não fala comigo, porque eu não vou ler as revelações. Mas ela aberta, só esse livro aqui, ó. Ela aberta, supera qualquer biblioteca. Pode ser a maior biblioteca de qualquer país que você imaginar aí. Pode ser o livro mais profundo que alguém já escreveu na Terra. Isso aqui, ó, tem concordância. Isso aqui, ó, abre em Gênesis e ela fala em Apocalipse. Anos de diferença foram escritos. Deus abençoe, irmã velha. Então começa a ser meditador na palavra do Senhor. O tempo que você fica perdendo com outras coisas. Aí eu falo por mim. Se deixar eu não vigiar, eu fico com o celular só tateando para cima umas 4 horas. Se deitar na frente da televisão para assistir filme, vai lá. Maratona nas séries. Mas e o tempo para Deus? E o tempo para oração? Tem momentos que eu não consigo orar. Mas eu vou para o lugar de oração, o lugar que eu já sou acostumado, e Deus começa a falar comigo. E Ele quer fazer a mesma coisa com você. Nós estamos sem direção porque nós não temos a bússola que é Jesus. E não há outro mediador, irmão. Se você está atrás de algumas situações aí, não há outro mediador. Pastor, mas foi o que eu aprendi. Mas a palavra, ela vai tirando de você, vai te moldando, vai mostrar a verdadeira verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem que estar em contato com Jesus. Jesus mesmo disse, para nós encerrarmos aqui, eu quero orar com você. Perdoe, irmãos, eu estou meio gripado. Cheguei aqui no Goiás, aqui é mais quente. E eu e minha esposa só fica agora tomando tereré e água gelada. Meu corpo está em estado de adaptação aqui. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade. E eu sou a vida, não há outra vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém conhece a Deus se não passar por Jesus, irmãos. Ah, mas fulano me revelou lá, pastor, na mesa branca, lá fez... Irmãos, é espírito de adivinhação. Em Atos 16, Paulo repreendeu um espírito desse. O mesmo espírito, Saul foi consultar a pitonisa para querer falar com Samuel. É um espírito de adivinhação. Mas o Espírito Santo não é um espírito de adivinhação, é um espírito de revelação. Ele revela aquilo que os ouvidos não ouviram. Ele revela aquilo que os olhos não viram. Aquilo que propriamente Deus falou para Jeremias no capítulo 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Para com isso. O preço já foi pago. Às vezes você paga uma consulta lá, na macumbeira. E o preço foi pago na cruz do Calvário. João capítulo 1, versículo 12, diz que todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos. Deus deu o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. E você está perdendo tempo aí? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus está mandando. A maior revelação está aqui, ó. Maior revelação de todos os tempos. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus permanece. Como diz no capítulo 55 de Isaías, no decorrer dele, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é Deus dizendo. E os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os meus pensamentos e meus caminhos são mais altos do que os seus. Em Deus não há falha, irmãos. O arquivo de Deus não se apaga. A memória de Deus não é, apagada, arquivada. Não, Deus lembra, Deus sabe, Deus conhece. Onipresente, está em todo lugar. Onipotente, tem todo o poder. Onisciente, conhece todas as coisas. Você quer saber? Pergunta para Deus. Se achega a Deus. Às vezes você reclama de uma dificuldade para fulano, para ciclano, para beltrano. A vizinhança toda sabe da tua vida. Olha o mistério.
E aí você não entra no quarto, vai orar, vai buscar Deus. E a vizinhança muitas das vezes não pode te ajudar, vai fofocar da tua vida. Tá vendo fulano? Ó, tá na penúria. Tá vendo ciclano? Ó, não consegue pagar as dívidas, as contas. Pai, Senhor, prima, Deus abençoe. Mas Deus não, irmão. Deus, Ele pega. Até as nossas lágrimas, elas chegam diante do Senhor. Quando nós só gememos de dor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não conseguimos achar palavra nenhuma, o Espírito Santo vai lá e intercede por nós. Ei, seja um vaso na mão do oleiro. O Senhor está dizendo para nós sermos reconstruídos nesta manhã. É quarta-feira. Nós estamos, bem dizendo, no meio da semana. Pai, Senhor, pastor Osmar, Deus abençoe. Nós estamos praticamente no meio da semana. Mas é momento de nós tomarmos posição. É momento de nós tomarmos rumos diferentes daquilo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? O ministério, nós temos que dar conta para Deus. Os dons, nós temos que dar conta para Deus. Se nós somos dirigentes de congregação, pastores locais, pastor e presidente, nós temos que dar conta para Deus. Porque não é nada nosso, é tudo do Senhor. O que nós estamos fazendo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque para Deus parece que nós estamos numa empresa. Mas administrador, se eu encontrar outra palavra, eu uso. O que nós estamos fazendo com a administração que Deus nos confiou? Com os dons, com as almas, com as orações de intercessão, com os propósitos, com a palavra que Deus nos deu para pregar. Irmãos, eu aprendi, graças a Deus, tá? Isso é honra e glória do Senhor, que se eu estiver num culto com 2 pessoas, já é culto, eu prego como se tivesse 100. E se tiver 100 pessoas, eu prego como se tivesse as mesmas 2. A pregação não pode mudar pelo número de pessoas. A pregação não pode mudar pelo nível de dízimo que a pessoa dá. A pregação não pode mudar pelo nível de intimidade que eu tenho com aquela pessoa. Erro é erro, pecado é pecado. Errou o alvo, pecado é errar o alvo. Se errou Jesus, está ruim. Mas nós estamos achando que somos vasos de valor, mas nós estamos se tornando botija enrijecida, e depois que quebrar não tem mais como o oleiro fazer nada. Pastor, mas a igreja é de Deus, Deus sempre vai falar. Deus fala, mas chega uma hora que nós vamos estar igual à igreja de Laodiceia, porque as 7 igrejas da Ásia manifestam na igreja de Cristo. Por isso que nós temos que estar percebido, por isso que Deus sempre falou, usou as cartas que João escreveu, a revelação, para entregar para o anjo da igreja. Porque se o anjo da igreja estiver cego, irmãos, as ovelhas se perdem. Se o anjo da igreja estiver em outra condição, a igreja vai se perder. Porque ovelha não consegue andar sem pastor. A condição que nós estamos vivendo ao redor, irmãos, ela não pode mudar a nossa essência. Qualquer palavra investida contrária, ela não pode mudar a essência de Cristo em nós. Se tem te mudado, se tem me mudado, é porque nós estamos errando. A igreja não é nossa. Aquela vida não está com contrato assinado. Tem pessoa que está dizendo assim, saiu da minha igreja, nunca mais vai olhar na cara. Para com isso, irmão. Primeiro, que a igreja não é sua. Segundo, que as almas são de Cristo. Nós temos que se alegrar. Se a pessoa deu o tempo dela ali, ela foi para outro lugar para aprender outra coisa. Mas nós não podemos se alegrar quando está desviado. Está vendo? Ó, levantou contra mim, o diabo deu rasteiro. Para com isso. Para com esse negócio aí. Seja homem, seja mulher de Deus. Abrace, ame. Pastor, mas me feriram. Ei, feriram Jesus, cuspiram em Jesus, esbofetearam Jesus, traíram Jesus. Mas Jesus não mudou a essência dele. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, ele não mudou a essência dele. Ele disse, quando Judas veio e deu o ósculo santo, com um beijo trai o filho do homem, amigo. Ele chamou Judas de amigo. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois teve a reconciliação. Pedro, tu me amas? Pedro, amas-me? Teve reconciliação.
E agora nós estamos perdendo, nós estamos achando que somos vasos. Eu quero dizer algo para você, assim como para mim. Se Deus puxar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada, irmão. Se Deus puxar, arrancar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, conforme nós vamos fazendo o que é errado, ele vai saindo de nós. Perdeu, é folha seca jogada ao chão, levada pelo vento. Então vigie. Deus está dizendo nesta manhã uma palavra para a restauração das nossas vidas. É uma palavra para a restauração do nosso lar. Cuidado com a palavra que você tem liberado na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na sua empresa, na sua cidade. Muitas pessoas, eu sou nascido e criado em Garça. Muitas pessoas falaram para mim que Garça é terra seca. Eu estou no Goiás. Mas eu não virei para trás e amaldiçoei Garça. Não, é uma terra que mana leite e mel. Eu amo Garça. Eu oro por Garça todos os dias. Sabe por quê? Posso estar em qualquer lugar. As bênçãos do Senhor é que me acompanham. A bênção não está num lugar encerrado. Porque senão todo mundo tinha que ir para a terra que Deus deu para Abraão. E nem todo mundo teve a condição de estar em Canaã. Nem todo mundo. Mas aonde Paulo andava nas suas viagens missionárias, a bênção do Senhor acompanhava ele. E ele dizia, eu carrego comigo as marcas de Cristo, vamos ter marcas. E quando ele dizia, carrego comigo a marca de Cristo, não é algo singular, não é algo metafórico, não. Ele tinha sido apedrejado, ele tinha sido esbofeteado, ele tinha apanhado em praça pública. A história vai dizer que Paulo até mesmo tinha o seu rosto meio que deformado, porque ele foi apedrejado e dado como morto. Tinha vergões nas suas costas, de feridas que tinham sido feitas por chicotes no meio de Filipos, em praça pública, porque eles levaram a libertação. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos, que os caminhos vão se abrir, todo mundo vai bater palma. Olha, chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus. Nós temos que levar aquilo que temos. Ei, nós não podemos se enganar. Mas uma coisa que nós temos que entender também para encerrarmos. Nós temos que estar no tempo e na aptidão de Deus. Nós não podemos sair nem adiantados, nem atrasados. Né? É no tempo certo. Ó. Ninguém pega um ônibus adiantado e nem um ônibus atrasado, irmãos. Ele chega no momento certo. Né? Peguei muito ônibus em rodoviária. Ele chegava na hora tal e saía na hora tal. Independente se eu tivesse comprado a passagem ou não. Ele tinha um itinerário para fazer. É a mesma coisa na obra de Deus. Deus tem um itinerário espiritual. Se nós estamos no ponto para ir, Deus vai nos levar. Se nós estamos aptos para fazer, nem adiantado, nem atrasado. Porque o Senhor me fala que tem pessoas que estão questionando, dizendo, mas e o tempo de Deus? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas o que nós estamos fazendo para esse tempo se cumprir na nossa vida? O que nós estamos fazendo para esse tempo se cumprir na nossa vida? Não ora, não busca, não faz nada. Deus entregou o dom, pastor. Agora é só estender a mão. Para com isso, irmão. Ei, Deus, ele cura na hora que ele quer. Deus, ele faz na hora que ele quer, mas nós temos que estar aptos para quando nós formos chamados. Sabe por quê? Qual é o revestimento? Pai do Senhor, irmão Rafael, Deus abençoe, querido. Qual é o revestimento? Se alguém te chamar hoje, eu não estou dizendo só de pastor, não. Porque todo mundo tem esse poder. Jesus deu esse poder em João 1. Se alguém te chamar hoje para expulsar um demônio, você vai ou vai ligar? Ah, é só o pastor. Tem um presbítero lá, canela de fogo. Tem uma irmã que é do coque. Ei, é no nome de Jesus, nós não temos que ter brecha. Nós não temos que deixar situações acontecer. Mas se chamar hoje. Porque para estar num palco, todo mundo quer. Para pregar, todo mundo quer. Para viajar aos 4 cantos da terra, como diz o irmão aqui para mim, vai ser levado aos 4 cantos da terra, ainda que a terra é redonda. Lembrei do evangelista Décio aí de Garça. Da só o Senhor é Deus. Vai viajar aos 4 cantos da terra, ainda que a terra é redonda. Né? E aí? É na onde ninguém está vendo que Deus está nos aperfeiçoando. Então que você fique com essa palavra nessa manhã, que você medite em nome de Jesus. Eu não vou dar dias para fazer aqui, irmãos, porque eu estou numas coisas fazendo aqui, tá? Eu estou mexendo em algumas coisas aqui, mas eu acredito que até domingo, eu quero ver se eu faço sexta-feira agora e domingo também, tá bom?
Manhã com propósito. É tipo assim, o que eu estou limpando aqui, irmãos, eu não estou trabalhando para fora não, viu? Isso é o quintal de casa aqui, tá? É o quintal de casa. Eu esta quarta-feira
É quarta-feira de receber, Senhor Jesus. Acabou o som, ó. É quarta-feira de receber em nome de Jesus, ó Pai, a vida dos teus filhos, a vida dos teus servos, coisas novas, em o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós assim te bendizemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmã Deise. Ó, acabou o som aí que eu passei um pouquinho aqui, o microfone só dura 1 hora em ponto. Me perdoa aí, tá? Mas nós estamos aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, Deus abençoe, mãe, em nome de Jesus. Entre aí pelo Messenger. Se você não tem meu WhatsApp, entra pelo Messenger e pede meu WhatsApp, tá? Para nós te colocarmos no grupo de oração, tá? Nós não estamos aqui pescando em aprisco alheio. Nós não estamos aqui dizendo que o seu pastor, sua pastora, o obreiro que está na frente não é homem de Deus, nem mulher de Deus. Mas nós estamos se reunindo aqui as manhãs que podemos, antigamente era todas as manhãs, mas as manhãs que podemos para exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Deus abençoe. Missionária Valéria está aqui dando a paz para todos. Senhor a todos, beijo a todos, saudade de todos. Obrigado por nos emprestar o seu ouvido aí por mais 1 hora. E fique na paz do Senhor. É um dia de vitória, é uma semana de bênçãos, e nós vamos contar o testemunho de grandes coisas que o Senhor fez por nós. A paz do Senhor Jesus. Quero despedir você com a paz, a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Nos digam amém. A paz do Senhor Jesus.